Ah, é legal, A Lídia legal. vende, já me mandou as Sim, fotinhas. sim. Aí eu vou fazer também o... Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira, às 17 horas, a gente está aqui juntinho com vocês aqui, fazendo esse bate-papo com você, dona de casa. Hoje o assunto não é só para as mulheres donas de casa, hoje é para toda a população de Duque de Caxias, como eu havia informado na programação anterior. Mas você que está nos assistindo, que é papai, mamãe, titia, vovó, as crianças, é de interesse de todos. Antes da gente começar essa nossa entrevista com esse nosso convidado especial de hoje, eu quero convidar você que está nos assistindo agora, aperte aí o sininho, dê o seu like, o seu joinha, compartilhe essa ideia. Olha aqui, ó, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa ideia, pessoal. A gente precisa de engajamento. Então, você não pode ficar de fora dessa. Eu vou te dar 2 segundinhos aí, é rapidinho. Você dá aí faz a sua inscrição, compartilha, aperte o sininho. E verifique as notificações para você ficar sempre por dentro aqui do nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Hoje eu não vou fazer aquele convite especial para você que está trabalhando, quer trabalhar em casa, porque hoje nós temos uma participação aqui muito importante que vai também te ajudar aí, sociedade. Vai abrir os teus olhos e a sua mente para que você tenha novos rumos, né? Novos entendimentos sobre o que anda acontecendo aqui no município de Duque de Caxias, ok? E agora sim, a gente vai falar aqui com o nosso convidado especial de hoje, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do nosso município, Paulo Teixeira. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui neste programa para poder falarmos um pouco sobre desenvolvimento econômico no município de Duque de Caxias, que, aliás, é a base de qualquer município, desenvolvimento econômico. Porque se não tiver desenvolvimento, nenhum município, nenhuma sociedade, nenhum bairro, nenhum setor da sociedade consegue andar, porque tudo depende do desenvolvimento econômico para poder gerar frutos para a própria sociedade. Tá certo. Secretário, sempre a gente começa o nosso podcast, a nossa entrevista, com um pedacinho, né, daquilo de quem é o nosso convidado. Então, hoje nós temos aqui uma autoridade, mas essa autoridade, ela é um cidadão. É um cidadão. Então, quem é o Paulo Teixeira, o cidadão? Eu, durante 32 anos, eu fui militar do Exército Brasileiro, entrei como terceiro sargento, fiz toda a carreira de praça, cheguei até o posto de capitão do Exército. E então eu fui para a reserva em 2017, até que veio o ano de 2018 e eu lancei-me candidato a deputado estadual. Fiquei ali como primeiro suplente, numa eleição muito difícil, mas acabei assumindo o mandato em 2020 por conta da deputada que estava no cargo, ter sido chamada para poder exercer um cargo de secretária. Então, eu assumi o mandato, foi uma experiência
muito grande para mim, aprendi muito, é algo que realmente eu sempre sonhava, né, que era falar, poder me dirigir às pessoas, propor ideias, debater ideias, e eu tive essa oportunidade durante um ano. E depois eu fui fui nomeado pelo governador do estado do Rio como secretário de Trabalho e Renda do estado, e depois eu vim para o município de Duque de Caxias, passei alguns meses como secretário de Trabalho, Emprego e Renda, e hoje estou aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E fora desse escopo da minha atividade cotidiana, eu também sou formado em matemática, gosto muito da área de matemática. Parou aí, secretário. Se já é formado em matemática, você já está fazer igual o cantor, né? O cantor, não vou falar o nome, não. Está acima da média. Está acima, sabe quem é, né? Está acima da média, né? O cara é professor de matemática, né? Estudou, né? Eu sempre gostei de matemática, desde pequeno, sempre gostei de matemática, estudava, e aí nos concursos eu sempre fazia as provas de matemática, e eu gostava de ficar ali desenvolvendo as fórmulas, e depois eu comecei a fazer faculdade de História, olha só, tudo a ver, História com matemática. Comecei a fazer faculdade de História numa universidade pública, mas tendo em vista o envolvimento com a questão política, eu acabei não dando continuidade à faculdade de História. E eu aproveitei, paralelamente a isso, fiz uma pós-graduação, uma especialização em História Militar na Unirio, voltada para questões da guerra, principalmente numa guerra em que Israel se envolveu no ano de 2014, que é muito parecido com o que acontece hoje. Já está bem, época, por dentro do assunto de hoje, sim, né? Porque muitas coisas que eu vejo hoje, eu acabei defendendo lá no meu trabalho de fim de curso, que foi uma guerra semelhante que ocorreu em 2014, com o exército de Israel se envolvendo na faixa de Gaza. Então eu acabei abraçando essas questões todas, política, matemática, história, e também... Gente, eu vou falar, isso aqui hoje está sendo uma aula, porque a gente tem um secretário que, por favor, né? Por favor, pessoal, e pode isso, dona Andréia, nós temos um secretário que é um currículo, né, gente? Não é qualquer pessoa aqui hoje. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para que serve? Qual é a função da secretaria? A secretaria, na verdade, ela tem por objetivo fomentar os setores produtivos que dão ganhos, não só para o comércio, como também ganho para o próprio cidadão, desde aquele cidadão que talvez ele pense que não tem oportunidade para ele, que ele acha que ele não tem utilidade, que ele fica vendendo o produto dele ali, talvez na porta da casa dele, ou na rua dele, ou num bairro mais distante, como diz o dito popular, para tentar angariar algum dinheiro para comprar a janta. Desde esse cidadão que a secretaria tem que atingir e ouvir até os grandes empresários e industriais. Então, nós temos por objetivo implementar políticas voltadas para o crescimento econômico, principalmente para a geração de trabalho, emprego e renda, e também estimular o cidadão a andar de forma correta perante o poder público, perante a legislação previdenciária. Por quê? Porque, como eu falei, a gente vê muitas pessoas vendendo lá seus produtos nas ruas, ou nas suas barraquinhas, ou nas suas lojas, mas elas não têm nenhum seguro. Por quê? Porque elas não sabem, muitas vezes, como ter a sua seguridade social. Também falando das pequenas e grandes empresas, nós temos por objetivo o quê? Trazer essas empresas para o poder público a fim de ser um canal de conversa entre as empresas e os órgãos do governo, seja ele da área econômica, da área ambiental, da área de infraestrutura, sendo um elo que vai ligar tanto a iniciativa privada como o governo, a fim de fomentar o negócio local. Porque não adianta
lá o empresário tem a empresa dele e ele caminha e o poder público caminha numa outra direção. Não, os dois têm que conversar, os dois têm que se entender. Nós temos que, como poder público, entender a dificuldade, as dores do setor privado e, a partir daí, criar uma agenda e fazer políticas públicas que atenda o setor privado e que esteja toda amarrada com a legislação e que o próprio poder público ele tenha a garantia de cobrar. Por quê? Porque está na legislação e o setor privado está cumprindo aquilo que está sendo determinado pela legislação. Perfeito. Então, o setor de desenvolvimento econômico, ele está ligado diretamente à qualidade de vida do cidadão? Como que funciona isso? Sim, porque quando nós fomentamos o desenvolvimento econômico, e aí isso aí gera empregabilidade, gera renda, automaticamente isso afeta a vida das pessoas, aquelas pessoas que estão em busca de uma qualidade de vida melhor, com um salário melhor, ela vai poder trilhar por um caminho melhor, um caminho mais sustentável, e com isso todos ganham, desde o cidadão, a sociedade e o poder público. Então, o desenvolvimento econômico tem tudo a ver com a qualidade de vida. Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que está sem esperança, ela não vislumbra mais nada na vida dela, e ela tem, às vezes, uma família para criar. Quando a gente chama aquela pessoa e mostra para aquela pessoa que ela tem condição de ser, por exemplo, um microempreendedor individual, naquela função que talvez ela pense ser algo desprezível, ela vai ser uma potência naquele tipo de atitude, ela vai regularizar a sua situação perante o poder público, a sua situação previdenciária, e automaticamente eu estou tirando uma pessoa da invisibilidade, colocando uma pessoa num lugar de destaque, e isto é menos problema que a sociedade vai ter. Se eu estou citando de uma pessoa, agora imagina atingir 100, 1.000, 2.000 pessoas. O impacto social é muito grande. É muito grande. Então nós temos que mostrar para as pessoas que existem sim oportunidades. E as oportunidades estão de braços abertos. As pessoas precisam descobrir o caminho da oportunidade. E nós, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, temos esse dever e essa incumbência de mostrar para todos que existe sim uma oportunidade para se ganhar dinheiro de forma lícita e, assim como eu disse no início, todos ganham, o cidadão, a sociedade e o poder público. Olha, vou ser sincero ao senhor, como cidadã de Duque de Caxias, é a primeira vez, depois de tantos anos dentro do meu município, que eu observo esse total empenho focado na temática que, para mim, é uma das mais importantes do município, que é a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Então, estar aqui hoje conversando com o secretário e fazendo com que a população possa entender o papel de uma secretaria, para que serve, qual é o desdobramento disso, o que a sociedade pode se beneficiar com todo esse conhecimento, com todos esses acessos, para mim é um ganho enorme que o município está acontecendo aqui no nosso município através da sua gestão, né? Através do seu perfil, através da sua visão aqui de como gerir isso, né? E dentro disso a gente agora vai falar sobre projetos, né? Quais são os projetos, né, que estão ligados à Secretaria de Desenvolvimento Humano, que podem mudar, né, ou podem melhorar as condições do nosso município? Veja bem, eu cheguei lá na secretaria, então eu preciso de diagnósticos do município para saber, de fato, o que é preciso fazer em cada setor produtivo. E como eu falei, eu preciso atender desde aquele cidadão que muitas vezes a atividade laboral dele é uma atividade até informal, informal, trazer aquele cidadão para formalidade. Eu preciso saber a situação dele, como também eu preciso saber como está aquele comerciante, aquele empresário, aquele industrial, o que ele precisa, quais são as dores dele. Para isto, eu estou criando na secretaria os grupos de trabalho.
que são os GTs. Então, nestes grupos de trabalho, eu já tenho, inclusive, o aval da própria Procuradoria, eu preciso ter pessoas expertes nos assuntos que os grupos de trabalho vão debater, para que assim a gente possa produzir um material robusto, um material de qualidade, bastante sólido, com respaldo, para que assim a Secretaria possa passar para a Secretaria de Governo, que vai despachar, juntamente comigo ou com outros setores, com o prefeito e mostrar a necessidade e a viabilidade daquelas informações, daquele diagnóstico, daquilo que foi levantado por aquele grupo de trabalho específico. Como eu falei, são vários setores produtivos. Então não tem como eu tratar da mesma forma aquele cidadão que está na informalidade, colocar no mesmo patamar um industrial que está lá querendo uma mão de obra especializada, uma mão de obra mais qualificada, não tem como debater. Então, por isso... Para cada caso, um caso. Sim, são nichos diferentes e para isso os setores estão sendo já contactados, já tem espaços públicos, inclusive aqui em Caxias, para a gente se reunir, para debater esses assuntos, chamar essas pessoas, ver o que eles precisam e assim a gente mostrar para eles o interesse da Prefeitura de Duque de Caxias, do prefeito Netinho, que tem essa visão de empreendedorismo, essa visão de empregabilidade, essa visão de crescimento. Nós precisamos mostrar para todos os setores qual é a visão da Prefeitura, da gestão atual de Duque de Caxias. Perfeito. Na verdade, a Secretaria ela tem projetos voltados à modernização e revitalização de áreas comerciais e polos produtivos? Já tem algo já pensando sobre isso? Sim, já começamos a debater, por exemplo, alguns assuntos, eu poderia até aqui adiantar, a própria Avenida Brigadeiro. Nós precisamos... Você vai dar um spoiler? Spoiler, pessoal, agora ele vai dar um spoiler. Você vai saber agora. Avenida Brigadeiro Lima Silva, pessoal que tá da 25 de agosto, pessoal da Associação de Moradores, se liga nisso aí. Pode falar, secretário. A Avenida Brigadeiro, ela precisa ser revitalizada. Sim. E para isso, a gente passa ali, por exemplo, a gente sai da Washington Luiz e já entra direto ali para ter acesso à Avenida Brigadeiro. Então a gente já observa uma quantidade grande de lojas fechadas. A gente vai andando, se a gente for tanto de carro como a pé, a gente vê algumas questões que precisam ser resolvidas na Avenida Brigadeiro, e essas questões, para se resolverem, não adianta simplesmente eu pegar ali um lojista ou um morador da Avenida Brigadeiro e me basear nas informações deles para eu produzir um documento, um relatório e mandar para o prefeito de Duque de Caxias. Eu tenho que criar um grupo específico daquelas pessoas que fazem uso, que precisam da Avenida Brigadeiro, para poder fomentar o seu negócio local, assim como também dos próprios moradores, fazer um levantamento, verificar o que é necessário para dar vida novamente à Avenida Brigadeiro, para que a Avenida Brigadeiro ela volte a ser novamente uma avenida de impacto, que alguém que está entrando em Duque de Caxias, ele vem realmente sentir algo diferente. Então, nós precisamos levantar todos esses aspectos, precisamos fazer esse diagnóstico. Já, inclusive, começamos a debater isto lá na Secretaria. Vamos contar, evidentemente, para nesse grupo de trabalho, com outros setores, que setores automotivos, setores gastronômicos, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, o setor de administração federal ou até estadual mesmo, e outras secretarias que estejam... Vão estar em parceria também, né? Diretamente ligada a essa questão, vão estar trabalhando em parceria para a gente fazer um levantamento, fazer um estudo de situação e, a partir desse estudo, nós levarmos para a avaliação, a apreciação do prefeito, que vai, a partir de então, chamar outras secretarias, outros prefeitos, outros secretários,
para que, de acordo com o entendimento dele, para que possam se envolver na questão da revitalização da 25 e assim a avenida volte a ser novamente uma avenida alegre, uma avenida que produza, que tem um mercado automotivo em grande funcionamento, em pleno funcionamento, e as lojas estejam todas funcionando. Paralelamente a isso, também nós temos a intenção, já estamos trabalhando também num grupo de trabalho para revitalizar algumas áreas gastronômicas aqui de Caxias, com o objetivo de justamente dar um impulso nessas áreas e trazer os próprios moradores de Caxias para estas áreas, para poderem saber que nessas áreas eles poderão estar ali normalmente com a sua família, com seus amigos, até tarde. Por quê? Porque para isto a gente precisa também contar com a Secretaria de Segurança Pública, com outra secretaria, a Secretaria de Trânsito. Então, como eu disse, são vários órgãos que precisam ser chamados para a gente produzir e interligar, interagir e assim produzir documento sólido para levar para o prefeito e assim ele agir conforme o entendimento dele para melhorar a vida do cidadão caxiense. Veja bem, eu estou falando, citando como exemplo, o 1º distrito. A nossa ideia é levar também esses trabalhos para o 2º distrito, para o 3º distrito e para o 4º distrito. Por quê? Porque com isso a gente abrange todo o município e agrega o comércio de uma forma geral. Porque, por exemplo, eu posso pegar uma empresa que fornece alimentos em Xerém, que de repente ela vai perceber que está precisando fornecer esse mesmo tipo de alimento aqui para o 1º distrito, 25 de agosto. Então começa a trazer empresa para cá também. Começa a circular, né? Isso, começa a haver uma circulação dentro do próprio município, nos distritos, evidentemente. Cada distrito sendo respeitado de acordo com a sua particularidade. Então, tudo isso é o objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, é muito trabalho, é muita gente envolvida e como a gente dizia antigamente, muito fósforo queimado para produzir justamente ideias sólidas para levarmos para a prefeitura, para o prefeito. O que a gente pode fazer de resumo, né, é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela traz à sociedade essa oportunidade da sociedade ter um lazer de melhor qualidade, ter uma segurança de melhor qualidade, porque ela envolve as secretarias. Por exemplo, revitalizar a Brigadeiro Lima e Silva nesse perfil que o senhor está trazendo para dentro do município, é dizer que está dando vida a um local que está praticamente parado, né? Morto, vamos dizer. Mas aí o cidadão ele tem medo de investir ali, ele tem medo de frequentar aquele lugar, ele tem medo ele não tem opções para se divertir naquela região. Então vem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, traz o projeto, traz a proposta, faz uma união entre as outras secretarias, apresenta ao prefeito e, sendo aprovado, nós temos ali um projeto completo para atender a toda a comunidade, atender ao empreendedor, atender ao comerciante, atender ao industrial. Então, temos ali um ciclo, né, onde a Secretaria de Desenvolvimento que está trazendo esse benefício para toda a cidade, não só naquele bairro, não só naquele distrito, se estendendo para os 4 distritos do município, correto? Sim, sim, é por isso que o nome já diz desenvolvimento econômico. A gente tem que evitar esforços, tem que fazer esforços com o objetivo de justamente trabalhar o desenvolvimento econômico. E às vezes existem gargalos, existem dificuldades, existem entraves que não permitem que um determinado projeto vá adiante. Então nós precisamos, até como própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, saber o que está travando, o que está prejudicando, o que está evitando de o projeto andar. Para tentar ir no cerne da questão, tentar chamar outros departamentos e órgãos públicos envolvidos para tentar desburocratizar, tentar destravar e assim a gente dá prosseguimento ao que mais interessa ao cidadão, à sociedade, ao comerciante
e ao poder público, que é o desenvolvimento, é a revitalização e dar vida de volta a um local que de repente já estava morto, já estava ficando parado. Perfeito, secretário. A questão da qualificação. Hoje, assim, o empregador, ele sofre muito para encontrar uma pessoa que tenha a qualificação que a sua empresa precisa para poder alavancar ali um determinado setor. Então, existe uma dificuldade muito grande de pessoas qualificadas em vários setores. Então, o objetivo da secretaria é fazer esse levantamento de forma pontual para que, assim, a gente possa também levar essas questões para o governo e programas de capacitação e qualificação venham ser criados juntamente com outras secretarias e outros órgãos municipais com o objetivo de qualificar as pessoas. Nós temos, por exemplo, conversado já com o Senai, com o Sebrae, com a própria Firjan e outros órgãos públicos e até da iniciativa privada, com o objetivo de justamente fazer o levantamento para verificar as necessidades e, a partir daí, tentar correr atrás, fazer esforços com o objetivo de criar cursos, com o objetivo de qualificar essas pessoas para que, assim que elas terminarem os seus cursos, as suas qualificações, as suas especializações, elas automaticamente venham ser inseridas no setor A, B ou C. Então, é objetivo nosso também fazer esse diagnóstico, fazer esse raio-x para verificar quais são as necessidades reais do setor produtivo de Duque de Caxias. Como eu disse, da pequena empresa até o setor industrial. Amanhã mesmo nós estaremos numa reunião com uma grande empresa para tratar justamente dessa questão. Por quê? Porque a gente precisa ouvir do empregador, do comerciante, do industrial e de outros setores quais são as necessidades deles para que assim a gente possa criar caminhos com o objetivo de preparar pessoas de Duque de Caxias para ocuparem essas vagas. Eu acho muito pertinente o que o senhor acabou de falar agora. Pessoas de Duque de Caxias. E eu vou te dar um exemplo, claro, de mim mesma. De quando eu estava iniciando a minha carreira, eu comecei estudando, não é só o senhor que fez muito faculdade não, eu também fiz algum. Eu estava iniciando o meu curso de administração antes de me tornar advogada, e aí eu tinha um sonho de, na época de administração, trabalhar dentro da Reduc. E eu entendi que naquele período, alguns anos atrás, não vou falar para não denunciar a minha idade, né? Por favor. Mas alguns anos atrás, eu não tive essa oportunidade porque eu observei que essas oportunidades estavam sendo dadas a pessoas que não eram moradoras de Duque de Caxias. E aquilo me encheu de tristeza, tanto que eu concluí o curso e fiz outro curso, o curso de Direito, porque eu entendi que eu não teria as oportunidades que eu queria ter dentro de um setor, dentro de um polo, né, de trabalho dentro da minha cidade. Então, eu, como moradora, não tinha, nascida e criada na minha cidade, eu não tinha a mesma oportunidade. Eu comecei a conversar com pessoas que estavam vindo do norte do país, de outros lugares do estado, mas não eram moradores da minha cidade. Então, hoje, estar aqui ouvindo de um secretário que busca oportunidades para quem mora, qualificar quem mora aqui e dar essa oportunidade para o próprio morador da cidade, eu acho que isso engrandece a nossa cidade e eu penso que esse podcast ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser replicado para que as pessoas entendam que nós temos aqui gestores, né, pessoas comprometidas com o cidadão, morador e nascido nessa cidade. Então, o que o senhor está fazendo amanhã, na sua reunião de amanhã, e que vai conversar e articular para beneficiar moradores da nossa cidade, isso vai engrandecer a nossa cidade de tal forma que nós só temos a agradecer, né? Pelo seu posicionamento. O senhor também, como secretário, poderia não pensar tanto nessa questão, poderia trazer as oportunidades para o município e tipo assim, corra quem puder, né?
segure quem puder, mas não, o senhor está pensando em qualificar e em dar oportunidade a essa ponta da sociedade, que precisa e precisa ter essa oportunidade, isso é muito importante. Aqui a gente tem aqui inúmeras grandes empresas, não só aqui no polo da Reduc, como outras empresas espalhadas aqui no 4º distrito e outros distritos. E a gente, assim, a gente precisa fazer com que o cidadão de Duque de Caxias seja beneficiado com a vaga naquela empresa, que são empresas grandes, que pagam bons salários e que, por falta de qualificação do cidadão de Duque de Caxias, acabam pegando pessoas de outros municípios ou até de outros estados, ou até de outros países. Então, nós precisamos dar oportunidade para o cidadão caxiense. Eu sempre levanto essa bandeira. Nós precisamos dar oportunidade para o cidadão do município, seja do município A, B ou C. Por quê? Porque quando o cidadão ele trabalha numa empresa do seu município, onde ele vai gastar o dinheiro? No próprio município. Então, todo o imposto que o cidadão vai pagar comprando um produto, seja ele de alimento ou outro produto qualquer, vai para o próprio município. É diferente de, por exemplo, um cidadão que só vem para cá, para Caxias, para trabalhar, mas ele vai para o seu município, naquele movimento pendular, ele vai lá para o seu município, ele vai gastar o dinheiro lá, ele vai no restaurante lá, ele vai comprar as roupas lá. Então, qual o ganho que Duque de Caxias está tendo? Além de não ter um cidadão daqui trabalhando numa vaga especializada, o dinheiro que poderia ser gasto aqui é gasto em outro município. Então, a gente percebe que é toda é uma engrenagem. Sim, né? Toda uma engrenagem. Como a gente diz no Rotary, é uma corrente dentada, né? Sim. Sim. Que aquilo ali vai funcionando, circulando e uma coisa ligando a outra, não é isso? Sim, porque senão, o que acontece? Se isso não for de forma sincronizada, ou seja, não for ali aquela corrente realmente dentada, o que vai acontecer? As coisas vão sendo atropeladas e quem sofre é o município. Por quê? Porque se a pessoa ela vem de fora para trabalhar aqui, ela não vai investir no município. Ela vai querer investir onde? No município dela, na casa dela, no bairro que ela mora, em outro município. Já diferente, se um cidadão trabalha em Caxias, numa grande empresa de Duque de Caxias, ganha um bom salário, um salário médio, um salário alto, o que acontece? Ele vai querer investir ali na sua casa, na sua residência, na sua família, vai criar raízes e vai o quê? Expandir ali no seu entorno. Quem ganha é o próprio município. E a gente precisa incutir isso na cabeça de quem? Das crianças, dos adolescentes, dos jovens, para que eles não tenham vergonha de dizer: eu moro em Duque de Caxias, eu sou de Duque de Caxias. Ele vai lá para o Rio de Janeiro, ou ele vai para Petrópolis, ou vai para a região dos Lagos. Ah, você mora onde? Ah, eu sou de... não sei, eu moro ali perto do Rio de Janeiro. Disfarça, né? Aí fala, eu sou de Xerém, mas Sim, não fala... eu sou de Xerém, eu moro em Xerém, fala Caxias, mas não né? fala Caxias. Ele tem que ter orgulho de dizer: olha, eu moro em Duque de Caxias, eu trabalho em Duque de Caxias, eu tenho local para minhas atividades de lazer em Duque de Caxias, eu amo o meu município. Ele precisa ter esse orgulho. Por quê? Porque quando ele tem esse orgulho, ele investe no chão, na terra que ele cresceu, na terra que ele foi criado. Perfeito. E falar em investimento, né? A gente já vai, praticamente, a gente já vai para o nosso último bloco, mas não necessariamente porque tem acabado o programa. É porque a gente já vai emendando uma ponta a outra, mas é interessante falar. A gente vai falar um pouco sobre o seu apoio ao empreendedor e ao pequeno negócio.
que é uma cidade que está em plena expansão, né? Empreendedorismo e pequeno negócio. Então, eu quero falar aqui para nossas mulheres que estão nos assistindo agora que nós temos a oportunidade de sermos grandes empreendedoras aqui no nosso município, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, preste atenção, mulherada, agora no que vai ser dito pelo nosso secretário, que pode nos ajudar em muito. Você que tem, desde da sua pequena fábrica de salgados, de empadas, de doces, de costura, até dos seus grandes projetos como empreendedora, nós temos aqui todos os conceitos e toda a oportunidade de crescermos dentro do nosso município. Então, fala aqui, secretário, para nós aqui, né, como a secretaria está apoiando o empreendedor local, o pequeno comerciante e o trabalhador informal. Quando eu cheguei na secretaria, um dos primeiros assuntos que eu comecei a debater foi justamente essa questão do microempreendedor individual. Eu comecei a perceber, e eu gosto muito de, quando eu estou caminhando nas ruas, eu converso com os vendedores ambulantes e eu pergunto para eles, eu sempre, desde quando eu fui secretário de Trabalho do Estado, eu sempre perguntava, vem cá, você é MEI? Alguns nem sabiam, ou até hoje nem sabem o que quer dizer ser MEI, M-E-I. Outros diziam, não, eu sou MEI, eu comecei a pagar mensalmente, mas por outras questões particulares eu parei de pagar. Não, eu não sei o que é, explica. Então, eu comecei a verificar a necessidade de mostrar para as pessoas a importância de ela regularizar a vida dela sendo microempreendedora individual. E isso é um ganho enorme que foi criado alguns anos atrás pelo governo federal, porque ele torna as pessoas invisíveis, que a gente diz que são aqueles pequenos empreendedores, em pessoas visíveis, de um CPF que ninguém talvez dê muita importância. Agora não, agora ele é um CNPJ. Agora ele responde como microempreendedor individual. E o microempreendedor, ele paga a sua taxa mensal para o governo, que é uma segurança previdenciária para ele. E essa segurança... Um pouquinho de água? Vamos, nesses momentos a gente bebe um pouquinho de água para a gente, né, tá falando, mas eu já quero convidar você aqui, que está nos assistindo nesse nosso podcast aqui, para você dar o seu like, seu joinha aí, compartilhar, nos ajudar nesse engajamento aí, porque a gente precisa, pessoal, precisa divulgar esse projeto e principalmente divulgar para todo cidadão caxiense o que é essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico na nossa cidade, pessoal. Ela existe, ela funciona e nós temos aqui um bom secretário que está aqui trazendo para a gente todas as abordagens, tudo aquilo que a gente precisa saber e aprender. Então, a gente vai dar continuidade aqui. Você, mulherada aí, preste atenção que o secretário vai falar. E nesses dias, por exemplo, eu estava caminhando na rua, eu estava querendo comer uma fruta e eu entrei numa lojinha bem pequena para comprar, se eu não me engano, acho que uma laranja. E ali conversando com um senhor que me atendeu, que é proprietário ali da lojinha, eu perguntei para ele, o senhor é MEI? O senhor sabe o que é um MEI? E ele falou, claro que eu sou. E ele não disse só claro que eu sou MEI e graças a Deus que eu sou MEI. Eu falei, por quê? Sou da graças a Deus. Ele falou, porque eu sempre paguei mensalmente, de forma regular, aquela taxa e eu tive um problema, uns 2 anos atrás, um problema cardíaco e eu precisei me afastar aqui da minha lojinha. Isso aqui é o sustento da minha família. E graças a Deus, por eu ser MEI, a minha família ela não ficou abandonada, ela recebeu o amparo do governo federal, o amparo previdenciário. Então, eu jamais quero deixar de ser MEI. Então, eu sempre oriento as pessoas a regularizarem a situação dela perante o poder público, perante a Secretaria de Fazenda, perante o governo federal, na questão do MEI. Por quê? Quando você é microempreendedor individual, você
consegue vender com mais facilidade para alguns setores. Por exemplo, se eu sou um pintor de veículos, eu pinto muito bem, tenho lá uma oficina lá em casa e sou um pintor de veículos. De repente, uma autarquia ou até um órgão público precisa pintar, sei lá, uns 2, 3, 4 carros. E aí ele vai perguntar, ele coloca, faz o edital e coloca lá as particularidades no termo de referência que ele precisa para que alguém possa aparecer lá naquelas, atendendo aquelas particularidades, aquelas especificações do edital para pintar aqueles carros. Se eu sou um microempreendedor individual e tenho a minha vida regularizada, tudo pago certinho, eu posso entrar naquela concorrência. E aí o setor público que está fazendo aquele chamamento público, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, vai pedir a documentação e vai falar: esse cidadão aqui, essa empresa aqui tem condições de vencer essa concorrência e ele vai ser chamado. E aí eu sou chamado. Então, qual o esforço que eu fiz para poder entrar e pintar aqueles 4 carros e ganhar meu dinheiro? Só pagar regularmente a documentação, entrar naquele processo licitatório e fazer ali o meu trabalho. O que vai acontecer? Quando um outro órgão qualquer precisar e também lançar um edital, eu já tenho uma certa experiência. Eu, como ali na minha oficina, eu já tenho uma experiência. Poxa, para entrar nesse processo licitatório, nesse pequeno processo licitatório aqui, eu fiz assim, segui esse caminho e fiz assim. Aí eu sigo o mesmo caminho e, de repente, já ganho, ou se não ganhar, eu chego quase perto de ganhar. Aí, mais na frente, um outro órgão ou uma outra pessoa pública precisa de um pintor daquela qualidade ali, com aquelas qualificações, com aquelas especificações, para pintar 10 carros. Eu entro lá e eu vou me especializando. Daqui a pouco eu estou com a minha pequena empresa me especializando em pintar veículos públicos e daqui a pouco já não estou dando conta. Já não estou dando conta da quantidade de trabalho que está surgindo para mim. E aí o que eu tenho que fazer? Contratar. E nisso eu vou expandindo o meu negócio e vou me fortalecendo. E eu citei um pintor de casa, mas eu vou citar aqui, por exemplo, um exemplo. Fala de um exemplo feminino, de uma mulher. Sim, uma mulher. Ela faz ali um pãozinho de queijo. Então, aquele pão de queijo, ele é tão gostoso que ela faz e ela vende ali para os comércios locais e rapidamente acaba. Só que ela não tem condições de ficar o dia inteiro fazendo aquilo, porque vai gastar o gás dela, ela não tem o maquinário necessário, não tem gente para ajudar, tem que levar filho no colégio, tem que resolver outras questões. Ela precisa de uma empregada, mas como que ela vai pagar a empregada se ela está ali naquela dificuldade fazendo para poder ela vender e ter a sua renda em casa? Então, o que ela vai fazer? Ela, sendo MEI, o que ela pode fazer? Ela começa a procurar também alguns órgãos públicos que queiram comprar esses produtos, um pãozinho de queijo, por exemplo, um bolinho de queijo, um pãozinho de queijo, para poder vender. E aí, mas eu não sei mexer com isso, eu não sei nem o que o senhor está falando, edital, o que é isso, edital, o que é concorrência, o que é licitação. Abrindo um parênteses aqui, o objetivo da nossa secretaria é mostrar para essas mulheres como elas devem fazer. Inclusive, tem até um amigo nosso, que eu gostaria até de citar o nome dele aqui, chama-se Lyndon Johnson, que é um camarada especialista em fazer termo de referência, em fazer edital, em licitação, e eu posso colocar, inclusive, esse amigo, que é o amigo da secretaria, para dar instrução para essas mulheres. A gente tem os locais já, os locais públicos, a gente os pode... pontos de acesso, sim, para que todas as mulheres possam comparecer e se instruir. Sim, porque ela vai receber a instrução, ela vai saber
como ela pode entrar numa concorrência pública e aquele bolinho, acredite ou não, ela pode entrar numa concorrência, daqui a pouco ela está vendendo para um órgão público e ela vai dizer, eu já não tenho condições de fazer isso sozinho, eu preciso comprar um maquinário melhor, porque já os equipamentos que eu tenho aqui em casa não está dando. Aí existe o quê? Órgãos públicos e até privados que emprestam dinheiro a juros menores, mas que entendeu? facilita a vida daquela pequena empreendedora. Sim, porque ela vai pegar o empréstimo, ela vai comprar o seu equipamento, ela vai dizer, mas eu não consigo trabalhar sozinha. Antes eu fazia, sei lá, 200 pãozinhos de queijo, agora eu sou obrigado a fazer 10 mil. Comprei o equipamento, voltei a contratar pessoas. Daqui a pouco ela vai deixar de ser MEI e ela vai crescer e ela vai ser uma empresa de pequeno porte e daqui a pouco ela vai dizer, eu já não consigo mais vender, agora eu tenho que terceirizar. Daqui a pouco ela já tem a marca dela terceirizando e vendendo. Tudo começou devagar e as pessoas elas acabam não sabendo este caminho, como por exemplo, uma pessoa que faz costura, por exemplo, trabalha com costura, uma mulher que trabalha com costura, ou com reforma de determinados... Customizar roupas. Sim, customizar roupas. O que acontece? Reaproveitamento de pano. Sim. Então, ela pode entrar também nesse tipo de concorrência e prestar serviço não só para órgãos públicos, como também para empresas privadas grandes. Então, existem caminhos. Nós temos instrumentos para isso. Nós temos espaço público para isso. Nós temos pessoas qualificadas para orientarem essas microempreendedores e mostrarem para elas, olha, vocês têm que sair ali, parar de ficar olhando somente aquele círculo na sua frente e você tem que ganhar o seu bairro, você tem que esticar ali já o seu estado, você tem que começar a vender o teu produto para o país inteiro. Então, às vezes eu explico às pessoas isso pessoalmente e as pessoas acham, não, é difícil. Não é difícil. Eu estava conversando por exemplo, com um pintor, perguntando se ele tinha... Tinha MEI. Se ele era MEI e se ele tinha um espaço para poder pintar alguns locais. Ele falou que não. Eu falei, por quê? Porque eu ganhei uma licitação e uma concorrência para trabalhar pintando casas que são feitas pelo governo, entre elas Minha Casa e Minha Vida, e eu fico pintando lá, eu e minha equipezinha, ganho dinheiro já pintando. Já está tocando a vida. Vai tocando a vida. Pra você ter uma ideia da importância do MEI, eu estive numa reunião agora ali da cultura, ou seja, outra secretaria, mas fui convidada, eu estive lá, e nessa reunião foi dito que dentro do projeto de captação de recursos e de investimento, estava se abrindo para quem tinha MEI. Olha só que interessante, eu nunca tinha vislumbrado a questão de quem tem MEI ser contratado por estar inserido dentro daquele contrato do governo, por ela ser MEI e produzir, ela só poderia entrar se ela tivesse MEI. Falei, gente, então, por que não fazer o MEI? Né? Porque não já que você tem aquela profissão, aquele dom, aquele talento, aquele empreendedorismo, por que não regularizar isso? Pra você ter uma ideia, o MEI entrando na área da cultura, entendeu? Sim, e ele abrange todas as áreas. Aí, por exemplo, legal. Tem uma pessoa que, por exemplo, faz uma pizza excelente. É a melhor do bairro. Mas ela fica só focada ali na lojinha dela, ela abre, vende e pronto, 10, 11 horas da noite fechou a loja. Por que ela não investir em fabricar mais pizzas, sendo MEI, ela obter empréstimos públicos, obter recursos, comprar equipamentos, comprar melhores fornos e ela começar a vender a pizza dela para outras lojas, para outros comércios e ela expandindo a situação dela e ela vai crescendo cada vez mais. Então, tudo isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem o objetivo de fomentar, de esclarecer e de mostrar para a pessoa. E como eu disse, nós temos pessoas qualificadas, pessoas não só qualificadas, como interessadas em mostrar para a pessoa quais são os caminhos, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer,
como ela acertar a vida dela e, a partir dali, ela entrar num nicho que ela nunca mais vai querer sair. Muito bom, secretário. A gente já está no finalzinho já da nossa entrevista, faltam alguns minutinhos, né? Eu acredito que a gente tenha, né, feito um bom resumo, porque 1 hora não dá para sintetizar o tanto de trabalho que o senhor em tão pouco tempo já tem desenvolvido, que para quem não sabe, o secretário Paulo Teixeira, ele ingressou agora nessa gestão do prefeito Netinho, mas já está desenvolvendo esse trabalho como se já estivesse aqui há anos, com todo afinco, com toda a força que tem. Então, assim, é muito interessante saber que a gente tem um secretário totalmente empenhado pela condição de apoio ao cidadão caxiense, pela melhoria da nossa cidade. Então, vocês têm que conhecer não só a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas também conhecer, vai lá na rede social, procura pelo secretário Paulo Teixeira, saber quem é esse secretário que tem se empenhado aqui no município para melhorar a vida do cidadão caxiense. Mas antes da gente terminar aqui, agora vamos fazer uma rápida descontração aqui, que a gente sabe, né, que o senhor, apesar de ser secretário, né, na sua vida profissional, agora economista, né, economia não, matemático, né, matemático, para tu ver como é que a minha relação é boa com os números, matemático, mas o senhor também é pastor. Sim. Né? Não vamos estender aqui o assunto religião, não temos tempo, mas o que eu achei legal, interessante também foi essa conexão nossa, né, que através do nosso amigo, já foi citado aqui, né, nosso amigo Lyndon Johnson, do Rotary. Isso eu tenho que agradecer a Deus e à instituição Rotary por ter me promovido, conhecer meu próprio pastor da minha própria igreja. Nossa igreja é tão grande que a gente, às vezes, não se conhece, né? Para quem não sabe, nós somos Advec, né? Só que o senhor é Advec Barra, correto? Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá do Recreio, né? Dos Bandeirantes. Isso. E estou servindo a Deus ali, mas... foi um prazer até saber que, quando você me falou, né, que você também era da ADVEC, era da Penha. Isso. E a gente vai, a família de Deus, ela é grande, né? Ela é extensa, e a gente vai se conhecendo, às vezes usando o mesmo linguajar, usando o evangeliquez, às vezes. É verdade. Porque às vezes eu não consigo nem te chamar de secretário, eu chamo de pastor, não sei se eu estou desrespeitando, se eu não estou, porque, né, se chamar de pastor, eu estou respeitando, né, de qualquer jeito. Mas, assim, foi muito bom a nossa conexão aqui, o nosso contato. Eu quis mostrar esse seu lado também, cidadão normal, cidadão comum de Duque de Caxias, porque às vezes o cidadão que está do outro lado, né, o civil, ele não entende que é um secretário, mas é um secretário comum, igual todos os outros, igual todas as outras pessoas. Tem suas atividades, sua vida comum, mas que tem uma responsabilidade com aquilo que lhe foi posto na mão, que é trazer o desenvolvimento econômico para a nossa cidade. Então, isso realmente, vou te falar, irmão, é uma missão, né? É tentar fazer cumprir aquilo que Deus pôs na sua mão. Então, que o senhor seja muito próspero em tudo que fizer aqui na nossa cidade e que a população caxiense venha conhecer melhor o Paulo Teixeira, entender essa sua dinâmica dentro do município e colaborar também, né? Porque cada vez que alguém procura a secretaria para se informar, para saber, está melhorando a sua própria vida e a vida do nosso município. O senhor quer deixar algum recado, alguma mensagem? Fale agora. Justamente, o objetivo da secretaria é justamente fazer esse fomento, fazer a pessoa entender que ela tem valor, que ela tem importância e fazer com que o grande empresário olhe para a secretaria como um parceiro, como alguém que realmente vai procurar de alguma forma desembaraçar ou então ser um elo de ligação entre o público privado, aliás, o setor privado e o poder público, com o objetivo de justamente o quê? Facilitar a vida de todos. Facilitar a vida de todos. Não pode o empreendedor, ou o empregador, ou a empresa, ou o industrial seguindo, levando a vida dele, e o poder público levando a vida, e os dois não se entendem. Não, tem que se entender, fazer parceria, se juntar para ver o que é melhor para a sociedade. Então, eu foquei aqui na questão do microempreendedor, mas a secretaria ela tem um escopo maior, que ela atende todo o setor econômico. Todo o setor econômico. Então,
nós estamos ali na rua Souza Renha, número 9, no 2º andar. O prédio ainda está em obra. A gente deve passar para o 3º andar, mas fica ali no Parque Duque. E a prefeitura lançou agora um aplicativo chamado Colab. Então, se as pessoas quiserem maiores informações, em breve a secretaria também estará no Colab, e ali as pessoas vão entrando e passando as suas dúvidas, suas informações, que nós estamos criando ali um canal específico. E tem o e-mail da secretaria, que é SMDE, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, smde@duquedecaxias.rj.gov.br. Então as pessoas, se quiserem algum tipo de informação, desde do grande empresário até o cidadão que está querendo informação sobre microempreendedorismo individual, pode nos contactar, nos procurar, e nós vamos procurar de alguma forma esclarecer. E se não estiver dentro do âmbito de incumbência da secretaria, nós vamos levar para a secretaria responsável, mas não vamos deixar de responder aquele cidadão, aquele empresário, através da nossa ouvidoria. Então são essas minhas palavras. Perfeito, secretário, muito obrigada pela sua presença, pela sua humildade de estar aqui, né, também no nosso podcast também, porque a gente sabe que a agenda é extensa, são muitos compromissos, o senhor já veio de um compromisso com o prefeito para estar aqui, já chegou em cima do laço, então o tempo de um secretário é muito precioso, mas a gente agradece pela oportunidade de estar divulgando, né, e a gente coloca o nosso podcast à disposição para quando tiver novas notícias, quando tiver qualquer novidade, pode voltar aqui. Nós somos um canal divulgador. Quando pensamos em fazer esse podcast, Pode Isso, Dona Andréia, foi justamente para captar, né, e arquivar aqui informações que nós pudéssemos transmitir para ajudar o próximo. Então, isso aqui fica gravado, né? Fica aí arquivado nas redes sociais, e o cidadão ele pode estar sempre indo lá e revisar. Poxa, tem um programa assim, deixa eu ver o que está falando sobre a secretaria. E vai lá e ele capta aquela informação, e isso ajuda a melhorar a vida das pessoas. Eu acho que essa é a nossa missão aqui, esse é o nosso projeto. Estamos muito felizes, estamos encerrando. Quer mandar um abraço para alguém? Gostaria de mandar um abraço para minha esposa, Leila Cristina, e também para as minhas filhas Vitória, Nicole, e para todos os cidadãos do município de Duque de Caxias. Vocês são vencedores, vocês estão dos maiores municípios do Brasil. Aqui nós temos uma potência enorme, várias empresas, e vocês precisam e estarão inseridos nessas empresas, se Deus quiser. Confiem, levante a cabeça e vocês serão bem-sucedidos. Um abraço a todos. Tá aí, pessoal, estamos agora encerrando a nossa programação. Falou aqui o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Teixeira. Você não pode esquecer, né? É o nome, você pode procurar lá nas redes sociais também, que ele está lá sempre, todos os dias, trazendo alguma novidade aí para a nossa cidade. Nós estamos encerrando aqui nossa programação, lembrando que na semana que vem teremos uma outra convidada muito especial aqui, de uma outra secretaria aqui do nosso município, que é a Secretaria de Turismo. Então, esteja conosco até semana que vem. Já vamos falando agora mais para as mulheres aí. Não perca essa oportunidade de nos acompanhar na próxima semana. Agradecendo aqui ao nosso secretário pela oportunidade e lembrando a vocês que estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.